Cuiabá completa 304 anos no próximo sábado, dia 8 de abril. E o povoado que nasceu em busca do ouro, Camila, e abrigava os seus moradores em casas de adobe, quem não sabe vai ficar sabendo o que é adobe daqui a pouquinho, ganhou ares de metrópole. Mas este crescimento notável, né, Luz, fruto do desenvolvimento, traz ao mesmo tempo muitos problemas a serem enfrentados na nossa cidade. É o que você confere agora na primeira reportagem da série Cuiabá 304 anos. Pra que lado corre o rio, pra que lado o trem viaja, pra que lado... Rua de cima, rua do meio, rua de baixo. E lá se passaram 3 séculos de uma cidade que pouco mudou em sua essência. Ao menos no centro histórico, marcado por ruas estreitas, alguns becos e pracinhas e casarões feitos em adobe, com paredes espessas e pé direito alto para deixar o calor do lado de fora. Reminiscências de uma herança da arquitetura europeia. Das calçadas de paralelepípedo, pouco sobrou. Numa cidade onde o asfalto e o concreto ditaram o ritmo de novas gerações. Distante do centro da cidade, que no início do século abrigava as famílias mais tradicionais, brotam diariamente as novas moradias dos chamados novos ricos. E com eles, um padrão que muito se assemelha, os condomínios horizontais. Em busca de segurança e conforto, foi preciso, para eles, se distanciarem da muvuca do centrão. Mas até que ponto essa opção foi boa para a cidade, para seus cidadãos? As pessoas ficam isoladas dentro do condomínio e no condomínio, se ele é apenas residencial, a gente não tem uma infraestrutura que a gente poderia ter na cidade, né? Ou seja, a gente não consegue usufruir daquilo que a gente tem na cidade. Por exemplo, dos comércios, do serviço, da infraestrutura relativa à saúde, relativa ao lazer, né? Os parques, a gente não tem as escolas muito próximas, então a gente cria bolsões enclausurados e isso cria uma série de problemas, porque isso atravanca a circulação na cidade, isso joga as pessoas para muito longe, né, dos centros, dos seus empregos e tal, e a gente cria uma situação no espaço público que não é minimamente favorável. A professora cobra planejamento e critica a total descaracterização da cidade nos encurralados novos empreendimentos. A gente pode fazer essa experiência, né? Tentar andar entre os muros dos condomínios, né? Então, isso é uma coisa muito ruim para a mobilidade, para o pedestre e para a cidade, né, em geral. Porque mesmo passando de carro é muito desinteressante. Você tem uma área na cidade que é praticamente um deserto, né, entre muros de condomínios. Historiador e ex-secretário estadual de Cultura, João Carlos Vicente Ferreira, nos conduz a um importante capítulo da história da capital, a Praça da Mandioca. Esse aqui é um ponto extremamente importante para a história, para a memória de Cuiabá e de Mato Grosso. Depois de São Gonçalo, depois de Forquilha, que foi o segundo ponto, né? Esse aqui é o lugar que nos remete a todos os fatos que ocorreram nas questões do que foi a consolidação da capitania. Inclusive aqui atrás, onde nós estamos, era um prédio importante. Esse aqui já substituiu uma construção antiga, né? Que nesse ponto foi o lugar onde teve o primeiro chamado Palácio dos Capitães Generais, que é onde se hospedou, onde ficou Rodrigo César de Menezes, que era o capitão-general e governante de São Paulo, que começou todo um trabalho de absorver essa região, né, que era a Espanha, com um trabalho político muito bem feito, né, para que fosse pertencer no futuro para Portugal. E isso aconteceu de fato. Então, esse lugar aqui é um ponto histórico em função disso. E Conde de Azambuja, que é o nome da Praça da Mandioca, quem foi? Conde de Azambuja, Rolim de Moura. Foi ele que instalou
a primeira capital de Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade, ele que trouxe debaixo do braço o projeto arquitetônico da cidade. Então o Rolim de Moura tem uma importância muito grande para a construção, né, para a base histórica de Cuiabá, Vila Bela e de Mato Grosso. Praça da Mandioca foi um pelourinho. Aqui funcionava o pelourinho, que sempre foi o pelourinho um instrumento, né, onde as autoridades ofereciam para a sociedade todos os acontecimentos, os fatos que viriam a ser noticiados, enfim. E também era um ponto de aplicação de castigos para as penalidades que ocorressem com os cidadãos. Fosse quem fosse, o pelourinho era o ponto onde as pessoas vinham aqui para assistir castigos em roubos, furtos, assassinatos, os escravos quando fugiam. 304 anos depois da fundação de Cuiabá, o que é que dá para avaliar dessa mudança drástica, né, que as grandes cidades passam por ela? A Cuiabá é uma cidade que teve um desfecho muito favorável na questão do progresso em si, muito acentuado a partir da década de 1970. Esse mapa do Brasil que nós temos hoje, nós devemos aos portugueses e sorocabanos, que se não fosse a ousadia dessas pessoas naquele tempo, naquelas dificuldades de vir para cá e se estabelecer e abrir caminhos, então Cuiabá deve-se a Cuiabá, esse aumento geográfico brasileiro. Então Cuiabá hoje está num momento crítico ainda em relação à sua identidade, né? No meu ponto de vista, existem grupos de pessoas que trabalham de uma forma maravilhosa para manter a questão cultural em pé, com as suas tradições, as suas raízes, mas quando se fala em termos de questão arquitetônica, é lamentável. Eu não vi nenhuma ação boa, efetiva, com bons resultados, que unisse município, estado e União. Sempre um faz uma coisa aqui, outro faz ali, outro faz aqui, outro acolá, mas o centro histórico de Cuiabá é o caos. Não adianta você passar uma pintura, tá? Agora veja bem, Casa das Pretas, que maravilha. Existem particulares aqui que têm prédios públicos, casarões antigos muito bem conservados. Existem outros que ficam choramingando. Ah, porque essa casa aqui é de 1700 e tanto e merece um apoio. Merece, mas acontece o seguinte, a legislação diz o seguinte, que as residências, os prédios públicos ou comerciais, eles têm um dono. E quem tem que cuidar da sua casa é o dono. O governo tomba como um reconhecimento de importância histórica daquele lugar, mas ele não tem a obrigação de ficar mantendo. A nossa herança, né, que a gente recebeu aí, tem uma importância histórica, tem uma importância com relação ao traçado da cidade, tem uma importância do ponto de vista da paisagem, é por isso que a gente sabe que o IPHAN reconheceu esses valores em nível nacional, então a gente tem o tombamento dessa área.